Olá, queridos amigos da internet, do marketing multinível e principalmente da empresa Telexway. Sou também um divulgador dessa empresa, como esses que me assistem o sabem, e venho gravar esse vídeo justamente para poder passar um posicionamento a respeito das questões jurídicas da empresa no dia de hoje. Hoje, dia 7 de novembro de 2013, eu tenho algumas colocações, algumas questões jurídicas para poder esclarecer a todos vocês e dar um posicionamento dos acontecimentos diários, ok? Pois bem, lá no Acre nós temos vários processos que estão ainda em andamento. Nós temos, vamos colocar aqui o processo de agravo de instrumento. Como vocês sabem, não é? Existem dois tipos de recursos que foram remetidos para Brasília a partir do dia 6, no dia 6 do 11, esses processos finalmente, depois de tanto tempo, eles foram remetidos para Brasília com o objetivo e provável objetivo de serem julgados o quanto antes, e certamente esses processos, meus amigos, cairão na mão de Maria Isabel Galotti, que é a ministra responsável por prevenção às questões da Telex Free. Ela já fez 2 julgamentos a respeito de processo da Telex Free, onde ela denegou, né, os recursos daquela oportunidade. Como já expliquei em outros momentos, ela denegou esses recursos por questões técnicas, tá? Ainda não houve nenhum tipo de análise de mérito de qualquer assunto que seja. No entanto, nesse momento, nesses recursos, certamente haverá análise de mérito da questão. Então, podemos considerar que a chegada desses processos em Brasília vai efetivamente inaugurar a jurisdição na capital federal. Isso, de certa forma, é muito positivo, pois acredito e tenho plena convicção de que lá o processamento, o julgamento dessas ações, eles serão mais técnicos e serão muito mais voltados para uma análise mais isenta, vamos dizer assim, e quiçá longe das questões políticas que assolam o estado do Acre. Como todos sabemos, lá estamos em uma grande desvantagem em função das questões políticas que existem por lá. Muito bem, muito bem. Temos também, vale recuperar, melhor dizendo, um assunto muito importante. O recurso extraordinário, ele só foi impetrado, na minha visão, em face da súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça. O que seria isso? O que seria isso? É que lá na súmula prevê que a admissibilidade de um recurso especial, ele necessariamente tem que estar acompanhado do recurso extraordinário. Eu já falei disso aqui anteriormente. Não importando se esse recurso extraordinário será admitido lá na frente ou não pelo Supremo Tribunal Federal, que é a jurisdição correta de julgamento de recurso extraordinário. Tudo bem? Então, esse recurso extraordinário, provavelmente, ele será de plano, ele será denegado. Ok? Por quê? Porque existe uma súmula, que é a súmula 735 do Supremo Tribunal Federal, em que ele prevê que não cabe recurso extraordinário contra decisão tomada por um colegiado. No caso do agravo de instrumento que estamos falando aqui, né, que são os objetos aí do recurso especial e o recurso extraordinário, é uma decisão colegiada. Provavelmente, e muito provavelmente, eu creio que esse recurso extraordinário ele será denegado, tá? Ele vai ser rejeitado já por força dessa súmula. Mas o importante é que o objetivo desse recurso extraordinário, que é atribuir ao recurso especial o efeito suspensivo da liminar. Isso é que é importante. Então entendam, se não há o recurso extraordinário, o que poderá atribuir efeito suspensivo para derrubar a liminar, né, ao recurso especial, uma vez que o recurso especial não admite, ele não tem em sua prerrogativa o efeito suspensivo, e tão somente o efeito devolutivo. Ou seja, o processo teria que voltar na origem e ser novamente analisado e julgado.
Bom, para isso será necessário que os advogados coloquem algo chamado uma ação, né, uma ação cautelar, solicitando, em substituição ao recurso extraordinário, solicitando ao Supremo que atribua àquele recurso especial, não é, o efeito suspensivo para ele. Não é? Então, aí o recurso especial sendo concedido pelo Supremo, aí sim ele teria a força de suspensão da liminar, que é o mais importante nesse momento em que nos encontramos paralisados. Ok? Então, em relação ao Acre e em relação ao agravo de instrumento que visa derrubar a liminar, esse é o andamento. Pois bem, agora, já estão a caminho de Brasília, eles foram enviados, eu tenho aqui, no dia 6/11, portanto na data de ontem, remessa ao Superior Tribunal de Justiça. Confesso que demorou bastante, não é? Eu acho que, puxa vida, aconteceu o que para demorar tanto tempo para mandar para Brasília? Essa é a parte que a gente chama de caixa preta da justiça. Ninguém sabe o que aconteceu lá dentro, quais são os trâmites, só os funcionários. Deve ter uma razão? Provavelmente tem sim, né? Uma razão técnica, administrativa, e certamente está dentro dos prazos e da legalidade, creio eu. Então, mas é tudo questão de tempo, e se tem uma coisa que nós, divulgadores da Telex Free, não temos mais paciência de esperar, é a questão temporal, não é verdade? Mas, finalmente, dia 6/11, foi remetido para Brasília esse processo, ou esses recursos, melhor dizendo, o recurso especial e o recurso extraordinário. Bom, essa é a questão do agravo de instrumento. Bom, temos lá também a medida cautelar preparatória. Que medida cautelar é essa? Foi a primeira ação, foi a primeira movimento que houve do Ministério Público em suspender a empresa. Eles entraram com esse pedido de medida cautelar para ter a chamada tutela antecipada. O que é isso? É você pedir a antecipação de uma decisão baseado em argumentos que eles julgam fortes, argumentos muito consistentes, não é? Que no caso da empresa Telex Free, a argumentação seria de que a empresa seria uma pirâmide financeira e causaria prejuízos a uma coletividade, que haveria uma relação de consumo e tal. E a juíza acolheu o pedido do Ministério Público, correto? Acolhendo esse pedido, ela concedeu a medida liminar, não ouvindo a outra parte. É o chamado efeito inaudita altera pars, sem ouvir a parte contrária. E aí, concedida essa liminar, a empresa ficou suspensa. Pois bem, sendo assim, essa medida cautelar, ela continua, tudo bem? O julgamento, a ação continua. Mas a empresa não esperou, entrou com um agravo de instrumento para a instância superior. Já que ela não pôde ser ouvida na primeira instância, entrou com agravo de instrumento, que é a ação que eu acabei de explicar. Muito bem, mas a medida cautelar foi juntado provas, uma série de coisas, né, documentos, enfim, várias situações documentais em que a empresa fez prova de que ela não se trata de uma pirâmide financeira. Essa empresa não se trata de uma pirâmide financeira. Tá? Então, qual que é o objetivo aí agora, na análise, no julgamento do mérito dessa medida cautelar? A juíza declarou recentemente que estaria pronta para sentenciar. O que ela vai decidir nessa medida cautelar? Só uma coisa. Ela não vai decidir se a empresa é pirâmide, se não é, se é ilegal, se é legal. Ela não vai analisar isso. O que ela vai analisar é se a medida que ela deu, qual medida? Liminar, faz sentido nesse momento. Com a evolução, a juntada dos documentos, agora sim ela vai olhar para o lado técnico. Será mesmo que essa decisão que eu concedi de suspender a empresa, de parar tudo, parar os divulgadores, nós, né, do nosso trabalho, será que faz sentido essa medida tão agressiva? É isso que ela vai decidir tão somente nessa medida cautelar, pessoal. Então fiquem tranquilos. Não é? Caindo essa medida liminar, que é o que nos assola, nós voltaríamos ao trabalho dentro dos parâmetros naturais que a empresa sempre fez. Tá? Nada mudaria, não faz parte de acordo, não faz parte de nada. Então isso quer dizer o quê?
que ela vai sentenciar essa medida cautelar. Tá? E isso está muito próximo de acontecer, segundo declarações da própria, e a situação dessa medida cautelar, hoje, dia 7, olha, juntaram um volume de documentos, mas violentos, mas assim, um volume muito grande de documentos foi juntado na data de hoje. Que documentos são esses? Sinceramente, eu não tenho como responder. Mas muitos documentos, muitos documentos. Estou aqui com o site aberto, o site do Tribunal de Justiça do Acre, e um volume de documentos impressionante que provavelmente, muito provavelmente, a empresa deva ter juntado também. Não é? Muito deles. E saiu uma publicação, tá? Então teve um ato judicial encaminhado para publicação e no dia 7/11, que seria hoje, tá certo? Há essa publicação, já chego nela. Então, o que vai acontecer agora? E essa publicação, provavelmente, é algo paralelo, não é o julgamento da qual ela se referia. Tá? Ela vai ainda pegar esses documentos, ela vai avaliar, ela vai, enfim, tomar um posicionamento em relação a essa questão da medida liminar, se ela se mantém ou não. Então, essa documentação que foi juntada vai servir de balizamento, vai servir como referência para a juíza tomar a sua decisão. Definir se a empresa é pirâmide ou não? Não, não é isso. Ela vai definir se a gravidade da medida dela, a severidade dela, faz sentido. Se realmente aquilo que o Ministério Público alegou faz sentido. Agora, temos uma grande coisa a nosso favor, um grande elemento a nosso favor. E isso é importante. Que elemento seria esse? O elemento da queda da relação consumerista. Não é? Isso é que é importante, nós entendermos que não há mais a relação de consumo admitida pela juíza, tá certo? Nós não somos mais consumidores na cabeça dela, e ela está correta, já venho defendendo essa ideia já há algum tempo. Não sendo consumidores significa que agora nós partimos para uma relação mais particular, por assim dizer. Não é? Por essa razão, eu já expliquei isso, aquelas duas promotoras não estão mais no caso, porque elas são especialistas em direito do consumidor. Como não se fala mais em direito do consumidor, elas perderam, digamos, o objeto da ação de que elas têm a especialidade. Então, nessa avaliação que será feita pela juíza, já está desconsiderada a relação consumerista, e isso é fantástico. Não é? Já é um grande e enorme passo para nós. Tá? Então, vai enfraquecer muito o poder dessa liminar. Não é? E isso também nos dá força para o dia 14. Daqui a pouco eu vou chegar nesse momento, tá, pessoal? Por enquanto não. Mas vamos falar ainda dessa decisão, desse julgamento que espero que muito em breve a juíza possa sentenciar essa medida cautelar preparatória que mantém essa liminar. Se ela definir, independente de mérito da ação civil pública, que é outra coisa que eu já falo, mas se ela definir que não há motivos para a liminar se manter, a liminar cai de imediato. Ela própria derruba essa liminar e ela passa a não ter mais importância. Aí sim, voltamos ao trabalho de maneira tranquila, normal, sem nenhuma modificação, sem nenhum tipo de ajuste, tá? Que não precisa absolutamente nada disso, porque haverá a ação civil pública com o conceito consumerista de relação de consumo já derrubado, e isso já é fantástico, já começa no lugar certo aquela ação civil pública, não é? Sem a pior parte, digamos assim, que é a relação de consumo, não é? E nesse sentido, caindo a liminar, voltamos ao trabalho. E vamos, no caso a empresa, enfrentar a ação civil pública pelos próximos, quem sabe, 10 anos. Mas nós estaremos trabalhando. Então, o que nos aflige hoje não é a ação civil pública, mas sim a questão da liminar de pé que nos proíbe de trabalhar e proíbe a empresa de trabalhar e gerar a sua potência econômica. Não é? Isso é fundamental que nós entendamos. Pois bem,
Estou aqui com a publicação, não, perdão. Estou com o Diário de Justiça, o Diário da Justiça do Acre, na data de hoje, que foi publicado um andamento judicial, tá? Então tá aqui, ó. Deixa eu ler novamente, vamos resgatar isso para ficar muito claro para vocês. Eu acho importante que eu passe com clareza, não é, o que está acontecendo juridicamente, porque eu sei que é isso que nos aflige nesse momento. Então vamos lá, no dia 6/11 teve um ato ordinatório. O que é um ato ordinatório? É um ato de administrativo lá dentro do cartório, né, da vara jurídica, da vara judicial, né, enfim, da vara cível, lá do Tribunal de Justiça do Acre, teve algum andamento em que, não é, foi encaminhado logo após para a publicação, para sair aqui nesse Diário da Justiça, que eu vou ler agora essa publicação, tá? Que nós estávamos apreensivos no dia 6. Qual será o despacho da juíza? Pois bem, é um despacho, gente, absolutamente tranquilo, não é nada que mereça algum destaque, como eu já disse ontem. Então está aqui, processo 566976. É o processo da medida cautelar preparatória que mantém a liminar de pé. Cautelar inominada. Aí, autor, Ministério Público do Estado do Acre. Aí, réu, como é segredo de justiça, está tudo abreviado, tá? E aí, ficam os requeridos intimados para tomar ciência do teor da certidão de página 41583. Vou traduzir. Ficam os requeridos. Quem são os requeridos? A Impactos Comercial Limitada. Na época limitada, hoje já é SA. Mas ela é a requerida pelo Ministério Público, que foi apontada injustamente e absurdamente como ilícita. Então está aqui. Então ficam intimados para tomar ciência. Tomar ciência o que é? Você ir lá ver do que trata o teor da certidão. Que certidão é essa? Aí eu não sei. Certidão de página 41583. Aí eu não tenho como saber. Como corre em segredo de justiça, saiu de maneira tão, sei lá, genérica como saiu aqui. Então, só compulsando, só consultando os autos do processo, é que eu poderia realmente lhes dizer do que trata essa certidão. Não é? Pode ser uma certidão de alguma decisão que já não cabe mais recurso, pode ser alguma coisa, ou algum documento que necessite ser retificado, não sei, alguma coisa que a empresa precisa tomar ciência. E você vê, isso nem é para o Ministério Público, é para a empresa específica. Tá? Então ficam os requeridos intimados, não é? E é através de publicação. Então está aqui aquele famoso andamento que nós vimos por esses dias, não é? Em que estava escrito assim, ato judicial encaminhado à publicação no dia 6. E foi publicado, é isso que eu estou dizendo. Pois bem, houve esse monte, esse volume gigantesco de documentos juntados, não é? Estão aqui juntados os documentos, e agora eu creio que a juíza finalmente poderá tomar a sua decisão. Pois bem, eu não creio, né, agora eu vou partir para algo que realmente eu não... veja, não é um achismo, mas é uma análise em relação a uma possibilidade muito forte pelo aspecto jurídico que se encontra também a ação civil pública. Não é? Como vocês sabem, quinta-feira que vem, não é? Hoje também é quinta-feira que vem nós teremos lá a famosa audiência conciliatória ou tentativa de conciliação entre as partes. Não é? Eu acho que a empresa está indo para essa audiência depois da queda da relação consumerista, não é? Com esse volume de documentos e provas juntadas, não é? As explicações que foram dadas lá no Congresso Nacional para aquela comissão de marketing de multinível, né? Que visa regulamentar a atividade no Brasil. Enfim, a empresa está muito mais forte pelas manifestações dos divulgadores a favor da empresa, embora muitos equivocados tenham entrado contra a empresa, o que é compreensível, com medo de perder o seu capital investido na compra dos seus serviços VoIP. Então veja, em função de tudo isso, não é? Eu creio
que a empresa está muito forte. A empresa está muito forte para participar dessa audiência conciliatória. Essa é a grande notícia que, no meu entendimento, vale a pena frisar. Não é? Eu tenho absoluta certeza. Para quem viu de uma outra empresa que foi feito, entrou com recurso, né, e ganhou, entre aspas, uma certa liberação, que eu tenho brincado na internet, que é o tiro na cabeça, porque aquilo não é um acordo, não é um termo de ajuste de conduta, o famoso TAC, porque vai matar a empresa, né? Na minha visão, vai matar a empresa. Então, veja, a empresa, que sabemos, a nossa empresa, não é? Ela não é pirâmide financeira, então com toda tranquilidade vai com muita força para essa tentativa de conciliação. Tá? Então é um outro aspecto que vale a pena nós frisarmos. Então veja, o que se desenha hoje? Força, é isso que se desenha, meus irmãos. Então precisamos ter sim as nossas esperanças renovadas nesse momento. Então se desenha uma força muito boa pela frente. Então isso é o positivo, não é? Então nós temos sim toda a possibilidade de ter uma ótima audiência conciliatória, quiçá sair de lá liberados. Então eu quero dizer o seguinte: eu acho, na minha opinião, me permito um achismo só dessa vez, que a juíza, pelos elementos que estão montados no cenário jurídico, que ela não vai sentenciar a medida cautelar preparatória, que é essa que eu falei agora há pouco, tá? Que ela está preparada para sentenciar, ela não deve sentenciar antes da audiência conciliatória. Por quê? Se ela sentenciar antes e for a favor da empresa, aquela audiência conciliatória perde objeto, ela perde sentido. Porque se nós voltarmos ao trabalho e a liminar cair, nós vamos lá fazer acordo do quê? Não tem acordo. Então tá, vamos fazer um acordo. Acabe com a ação agora. Vamos terminar com essa bobagem jurídica. É uma saída honrosa para o Ministério Público do Acre. Acabe com essa ação agora. Esse é o acordo. Tá? Se cair a liminar, é isso. Se ela julgar e a liminar, vamos supor que ela seja mantida, né? Aí vai para o acordo e aí sim poderá se compor algum tipo de acordo. Não sei em quais termos, mas eu tenho certeza de uma coisa. Tá? É muito pouco provável, ou quase improvável, que a empresa faça algum tipo de acordo baseado nas regras ou nas condições daquilo que foi feito com aquela outra empresa. Tá? Eu duvido muito. Então, não creio que isso vá acontecer. Tá bom, meus amigos? Agora, vejam. Na ação civil pública, dia 14, tem essa audiência. É chamada audiência conciliatória. E o que poderá acontecer lá? Vai depender, se houver, como eu disse agora, esse julgamento, que eu não acredito, tá? Esse julgamento da medida cautelar. Eu não acho que ela sentencia antes daquela audiência. Tá? Vai depender disso. Se não sentenciar, eu acho que ela vai esperar. A empresa está indo com força, por razões que eu já expliquei. Ok? Então esse é o universo jurídico. O processo ainda, digamos, não chegou ainda a Brasília, né, aos recursos, mas já saíram do Acre, boa notícia. Já verifiquei no STF, no STJ, nada chegou lá ainda, evidentemente, porque, né, se ele foi a pé, de jegue, como eu costumo brincar, vai demorar alguns dias aí para chegar a Brasília, mas deve chegar logo agora de avião. Também temos lá no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, como vocês sabem, uma recuperação judicial, um pedido de recuperação judicial que está em sede de apelação hoje, né, que foi denegado para Impactos, né, Impactos Comercial SA, e agora esse pedido se encontra em segunda instância, como a gente diz. Está em poder, está dentro do gabinete do desembargador William Couto Gonçalves, que julgará o pedido de reconsideração ou de reforma, digamos assim, daquela sentença de primeiro grau que foi denegada. Tá? Então, nesse sentido, também o nobre desembargador poderá sim tomar alguma decisão em favor da empresa em termos de recuperação judicial. Mas eu diria o seguinte: se caso a liminar, né, e olha, eu acredito piamente que aquela liminar vai cair. Tá? Eu acredito, sempre acreditei. Não é? Ela por si só, ela já é algo, digamos assim,
volátil, como eu sempre digo, não é? Então eu creio realmente que ela vai cair. E aí o pessoal sempre me pergunta, e aí como é que fica a recuperação judicial? Ora, simples, é só entrar com uma petição de desistência. Eu não preciso me recuperar judicialmente, voltei ao trabalho, caiu a liminar. Voltamos ao trabalho, recuperar judicialmente o quê? Não há necessidade de recuperação judicial, meus irmãos. Não é? Eu acho que isso foi um determinado momento estratégico para a empresa, no anseio, no desejo de obter uma liberação imediata para a empresa de alguma forma, para nos socorrer. Não existe nenhum ato que essa equipe fantástica jurídica tomou que não objetivava a derrubada dessa liminar, de alguma forma. Então, todas as estratégias foram utilizadas e tem que se valorizar isso. Parabéns ao Dr. Dani Fabrício, realmente um advogado por excelência. Como já ouvi declarar, não gosta de. Ele não é do tipo de advogado que esbraveja que só ganha causas, né? E geralmente alguns profissionais só pegam as mais fáceis para poder dar um resultado positivo, né? No frigir dos ovos, eu só ganho, né? Ele não, ele gosta de causas difíceis. E essa nossa não é uma causa fácil, né? Porque ela tem elementos que extrapolam o mundo jurídico, como já conversamos aqui por várias vezes. Pois bem, então a recuperação judicial se encontra no gabinete do desembargador William Couto Gonçalves, que é o relator. Não é? E o último mandamento é o mesmo, 23/10, expedição de documento, uma certidão. Que documento é esse? Não sei. Não sei, a certidão do quê? Juntada de ofício, que teve anterior, então alguém foi oficiado, será que foi algum órgão público, me manda as informações dessa empresa, me manda o contrato, não sei, pode ser mil coisas aí, tá, gente? Então, não temos notícia, digamos assim, de algo importante dentro dessa recuperação judicial que vale a pena uma análise mais profunda. O que eu quero dizer, que é importante saber disso, é que não se preocupe com ela. Caindo a liminar, se isso acontecer no dia 14, sairmos dessa audiência de conciliação, né, e creio nisso mesmo, que vamos retomar as nossas atividades, é o que eu espero, se caso isso acontecer, perde a necessidade, perde objeto a recuperação judicial. Então é só isso que eu queria dizer para todos vocês. Eu quero dizer também que me comprometo diariamente, como sempre me comprometi com a TV Telex Free, não é? De trazer para vocês as notícias jurídicas a respeito do andamento dos processos, da questão jurídica que envolve a nossa empresa. Fica aqui meu forte abraço a todos vocês, a minha solidariedade com as dificuldades de todos vocês, e eu espero que em breve nós retomemos as nossas atividades. E em breve teremos novos projetos, novas situações, e que eu também pretendo anunciar algumas coisas aqui para vocês muito em breve, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, e aos amigos do Facebook, por favor, aguentem firme. O volume realmente é muito grande e eu vou tentar, né, na medida do possível, dar resposta a todos. Meu Facebook foi travado agora, como já atingiu um número de 5.000 pessoas, e eu sinceramente peço desculpas àqueles que solicitaram a amizade. Eu não pude adicioná-los ainda, preciso achar uma alternativa para isso, não é? Ou transformar isso numa fanpage, já me orientaram, ou abrir um outro Facebook, né, um Carlos Castilho 1, sei lá, alguma coisa nesse sentido, para que eu possa acolher e abraçar a todos vocês. Tá? Sintam-se todos abraçados. Eu agradeço muito a todos vocês o carinho que vocês têm estendido para a minha pessoa de maneira até imerecida. No entanto, eu quero dizer que eu estou aqui pronto para dar as informações necessárias nesse sentido, enquanto isso se fizer necessário. E seja em qualquer lugar. Tá? Então, acreditem, eu estou fiel nessa causa de levar a informação, estou comprometido com isso em nome da Telex Free. É a empresa que nos acolhe. O resto é acessório e é passageiro, e nós vamos seguir em frente com a vida e vamos trabalhar por nossa empresa e vamos trabalhar por essa causa que mudou e vai mudar muitas vidas por esse planeta, não só no Brasil. Acreditem, vocês estão na melhor empresa de marketing multinível do mundo. Uma boa noite a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Um abraço.